E se boa parte do que você acredita hoje não tivesse sido escolhida conscientemente por você? E se seus medos, opiniões, posicionamentos, o seu comportamento e até os seus desejos fossem, na verdade, respostas condicionadas e não decisões livres? Hoje eu vou te mostrar como a identidade humana é moldada, direcionada e muitas vezes sequestrada, e o mais importante, como você se liberta disso tudo na prática. E eu te garanto que se você assistir até o final, você nunca mais vai consumir informação do mesmo jeito. O problema real: você acha que pensa, mas reage. A maioria das pessoas acredita que pensa, quando na prática, a maior parte do tempo, elas estão apenas reagindo. Reagindo a estímulos emocionais, narrativas repetidas, autoridades percebidas e pressões sociais invisíveis. E isso não é um erro pessoal. Isso é como o cérebro humano foi projetado para sobreviver. O que acontece é que o cérebro, ele prioriza segurança. E segurança é igual a previsibilidade. Previsibilidade é igual a familiaridade. E familiaridade é diferente de verdade. E é exatamente aí que entram as operações psicológicas modernas. E o que são as operações psicológicas? Conhecidas aqui nos Estados Unidos como PSYOP, e sem misticismo. Uma operação psicológica é qualquer estratégia que influencia percepções humanas e decisões antes mesmo do pensamento consciente. As PSYOPs, elas têm sido muito utilizadas há muito tempo, evoluindo desde a propaganda antiga até a influência digital sofisticada e com o uso militar formal datando de pelo menos a Primeira Guerra Mundial e continuando até hoje em conflitos globais e até mesmo internamente para o apoio informativo durante as emergências. Isso foi e é muito aplicado em guerras, mas não só acontece nas guerras. Isso acontece também na mídia, na política, no marketing, nas redes sociais e até nos movimentos bem intencionados. Quem controla a emoção, controla a narrativa. E quem controla a narrativa influencia a identidade. E para você ver como elas se aplicam no cotidiano, por exemplo, elas estão sempre presentes nas manchetes que geram medo, na polarização nós contra eles, nas autoridades que dizem confie em mim e na pressão social travestida de moralidade. O modelo FATE, desenvolvido por Chase Hughes, sintetizou a estrutura da manipulação e é constituída por 4 pilares, porque existe um padrão recorrente por trás de qualquer tentativa de influência em massa. O primeiro deles é o foco, a atenção, para onde a sua atenção está sendo puxada repetidamente. Por exemplo, um tema que aparece em todos os lugares, o mesmo discurso, mas novas embalagens. A repetição gera familiaridade. Aquilo que você consome repetidamente começa a parecer verdade. O segundo pilar é a autoridade. Comece a observar quem são as pessoas a quais você acata opiniões. Um bom exemplo sutil aqui é uma pessoa vestida de jaleco branco com um estetoscópio na mão, que pode simplesmente implantar uma opinião que a partir de então o seu cérebro toma isso como uma verdade absoluta e inquestionável. Por ele ter um determinado cargo, uma autoridade, isso muitas vezes passa até mesmo por cima das nossas próprias percepções. Ou simplesmente porque determinada pessoa tem um número X de seguidores nas redes sociais, ou até mesmo quando você se depara com frases como especialistas dizem.
Por quê? O cérebro humano, ele tende a terceirizar o pensamento para figuras de autoridade. O terceiro pilar desse modelo se refere à tribo, que é em relação a pertencimento. Com quem você se sente seguro concordando? E aqui alguns exemplos bem simples, como os grupos que você frequenta, comunidades, movimentos, identidades coletivas. Para você ter uma ideia, discordar do grupo ativa no cérebro a mesma área da dor física. E o último pilar é o da emoção. Toda decisão ela deve partir da premissa de qual emoção está sendo ativada. Alguns principais gatilhos emocionais são o medo, a raiva, a culpa, a vergonha e a urgência. E lembre-se sempre disso que eu vou te falar aqui. Quando a emoção sobe, o pensamento crítico, ele desce. Tá, agora você deve estar se perguntando como isso se manifesta na sua vida. Alguns dos sinais mais comuns são, por exemplo, quando você sente raiva sem saber exatamente por quê. Você começa a defender ideias que você nunca nem investigou. Você tem medo de falar o que pensa, ou você reage automaticamente a certos temas. Você sente culpa por questionar narrativas populares. E esses não são defeitos seus. Eles são simplesmente respostas condicionadas que a partir de agora você vai começar a perceber. E a verdade é que quando você repete pensamentos que não investigou, você começa a construir uma identidade que você não escolheu. E identidade não é quem você é. A identidade, ele é um conjunto de padrões que você repete. É aquilo que você defende, aquilo que você teme, o que você evita, aquilo que você acha que não pode. E se esses padrões forem instalados em consciência, a sua identidade também foi. Entenda de uma vez por todas que a maior prisão, ela não é física. A maior prisão é uma identidade que você acredita ser sua. Tá, e como começar a se libertar então? A primeira ação que você deve tomar é a observação. Antes de reagir, observe. Isso é treino e eu sei o quanto é difícil a gente não ser reativo. Esse comportamento é da nossa natureza, é nosso instinto, faz parte do nosso cérebro mamífero. Mas acredite em mim, quanto mais você pratica, melhor você fica e as suas ações elas passam a se tornar mais conscientes, levando a uma melhor gestão das suas próprias emoções aos desafios da vida. Quando você perceber que alguma circunstância ou pessoa ativar algum gatilho emocional, respire devagar pelo máximo de tempo que você conseguir, porque isso vai acalmar o seu sistema nervoso, te tirando do modo luta ou fuga. E aí então você deve se perguntar: o que você está sentindo? Da onde vem isso? E quem se beneficia dessa reação? O segundo passo é desacelerar. A manipulação ela depende de velocidade. Então pause. Não compartilhe imediatamente aquilo que você recebe. Respire antes de responder. Traga consciência nas suas ações. O terceiro passo é reconstruir identidade. Você não luta contra o sistema. O que você constrói é uma identidade que não responde automaticamente a ele. A consciência é soberania interna. E isso tudo aqui não é sobre você viver desconfiado, é sobre viver lúcido. Porque a verdade é que quanto mais consciente você se torna, menos manipulável você é. E é exatamente isso que esse canal aqui representa. E se esse vídeo expandiu algo em você, fica por aqui, porque esse espaço existe para quem escolheu não viver no automático. Você não precisa de mais informação. Você precisa de clareza de identidade. Então, deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva, porque isso me ajuda muito. E eu te vejo no próximo vídeo.